noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda continuamos nesta pandemia. Irmãos, é um momento que nós temos que estar em oração. É um momento que nós temos que nos voltar para Deus. É um momento para nós refletirmos e buscarmos a orientação do nosso Deus sobre tudo que está acontecendo. Não tem como não dizer que muitas vezes não ficamos temerosos ou assustados, ficamos. Há irmãos, amigos nossos de outros lugares que têm conversado com a gente e eles têm demonstrado profunda tristeza, medo. E nós também acabamos como que uma esponja assumindo um pouco desses temores. Mas não devemos. Precisamos nos voltar à palavra de Deus, precisamos nos aquietar, saber que estamos passando por um deserto e que no tempo devido o Senhor vai nos dar a vitória. Falando em vitória, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite sobre o que você tem nas suas mãos. Como nós estamos vendo através da pandemia, ficamos temerosos e assustados e acabamos desvalorizando a nós mesmos. E é importante nós olharmos as Escrituras e vermos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não perdeu o controle da situação, pelo contrário, até acredito que Deus permite que estas coisas aconteçam, esta peste que está aí no mundo, venha para dar um freio de arrumação. Pois o mundo, as pessoas acham que eles são os donos do mundo. Mas precisam ver que há um Deus Todo-Poderoso. E nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e como eu fiz a pergunta, o que você tem em suas mãos? Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar que a nossa capacidade e os nossos bens são tão pouco que não vale a pena considerá-los. É lógico, se nós permitirmos que o inimigo use dessa questão, ele vai querer que nós sejamos derrotados. Não somos derrotados, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas ele pode trazer uma imagem de que nós somos derrotados. E, infelizmente, muitos cristãos acabam pensando desta forma. E não somos. Vejamos o texto que eu gostaria para que a gente meditasse aqui em João capítulo 6, os versículos de 1 a 13. Vamos fazer a leitura e depois vamos pensando e discorrendo sobre o que diz a palavra de Deus. Depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, e que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens.
e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, como eu disse, muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e achamos que o pouco que nós temos não é suficiente. Não é suficiente para nós e muito menos suficiente para repartir. Deus, porém, pode fazer milagres e transformar o nosso pouco em muito. A única coisa que temos de fazer é confiar em Deus. Como eu disse na abertura, agora é o momento de confiar em Deus. Há irmãos perdendo o trabalho, há pessoas morrendo, há uma situação caótica de crise. Não é uma questão só no Brasil, mas é uma questão mundial. E nós vemos que os bens, sejam dinheiro, joias, sejam o que for de bens materiais, estão se tornando escassos. Escassos porque, não tendo dinheiro para haver negociação, automaticamente as pessoas vão tendo menos recursos. Nesta passagem, a multiplicação dos pães, Jesus quer ver qual será o procedimento dos seus discípulos em relação à fé. Ele faz uma pergunta a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Primeiramente, acredito que eles estavam no campo, provavelmente longe de algum local, de uma aldeia, mas se pensarmos no sentido aqui de nossa região, mesmo que precisássemos, digamos, para suprir e tivéssemos o dinheiro para alimentar 5.000 pessoas, eu acredito que os supermercados não seriam suficientes, não teriam tudo aquilo que nós precisássemos, no sentido de pães e peixe. Não conseguiríamos tanto para tantas pessoas assim. Agora imagine, irmãos, naquela época em que, porventura, dentro de uma vila, de uma pequena cidade, haveria uma pequena mercearia que venderia pouquíssimo, ou teria pouquíssimo para oferecer. E Jesus faz a pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Filipe, em uma breve conta matemática, diz: Senhor, 200 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho não dará para comprar pães suficientes para toda aquela multidão. 200 dias de trabalho. Mesmo assim, não era suficiente para saciar a fome de tamanha população. E o conselho de Filipe era que Jesus despedisse as pessoas e assim cada um iria para a sua casa ou iria para as aldeias da região e comprariam comida para si. Irmão, João não menciona, mas Mateus diz que Jesus ordena a seus discípulos: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Que situação! Eu estava meditando e pensando nesta mensagem para falar aos irmãos e parei aqui e fiquei pensando:
o que eu faria como discípulo de Jesus numa situação desta. O Senhor ordenando que eu desse de comer a uma grande multidão, e com certeza eu não tinha dinheiro, e eu não tinha o pão e os peixes. O que fazer? Com certeza foi um zum muito grande ali no meio dos discípulos. Como nós, sem nada neste lugar, e o mestre quer que demos de comer a esta multidão? Aí vem André, vai até Jesus levando um menino, e esse menino tinha 5 pães e 2 peixes, comida que era suficiente para aquele menino. E agora, com tão pouco, como iria dividir para mais de 5.000 pessoas? O que pode o Senhor fazer com tão pouco? Vejamos, meus irmãos, nós realmente não podemos fazer nada. Nós temos projetos para desmanchar o fundo da igreja e construir ali um salão maior, e na parte de cima fazermos salas bem arejadas, preparadas para a escola bíblica, para as nossas crianças, para os alunos, e futuramente até mesmo usar deste local para fazermos um seminário teológico para as pessoas da cidade, irmãos que gostam de estudar a Bíblia e aprender mais, e ter uma estrutura suficiente. E nós muitas vezes olhamos para os poucos recursos que temos e deixamos passar os anos. E aqui nós olhamos uma situação urgente, era a necessidade de alimento. Como agora, até quero agradecer aos irmãos pelo fato de que foi pedido que a igreja levantasse mantimentos, até dinheiro, para que nós supríssemos a necessidade de irmãos, e isso foi tão maravilhoso, a generosidade dos irmãos foi tamanha, que nós socorremos os membros da igreja e socorremos pessoas de fora, devido à grandeza do coração de vocês. E isso é uma demonstração, irmãos, de que se porventura mais à frente for necessário levantarmos recursos para suprir a necessidade de irmãos e de pessoas que conhecemos, ou mesmo quem nem conhecemos, olhando para esse texto em específico, olhando para a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que os seus corações irão atender à necessidade das pessoas. Por isso, olhe para as suas mãos, o que você tem em suas mãos. O que todo cristão deve entender é que o que temos não é nosso. Tudo veio de Deus e é de Deus. Jó expressou: quando cheguei a este mundo, estava nu e nada possuía. É assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha e agora tomou de volta. Glória ao Senhor. Bendito seja Ele. Jó 1:21. Deus, sendo amoroso e gracioso, pede o que temos, seja pouco ou seja muito. Este é o nosso primeiro ponto. Deus, sendo amoroso e gracioso, pede o que temos, seja pouco ou seja muito. Veja o versículo 9, irmãos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? 5 pães e 2 peixes. Muito pouco. É demasiadamente pouco para alimentar 5.000 pessoas. Tão pouco
que por muitas vezes, meus irmãos, nós calamos. O pouco que temos, ainda que ofertamos tudo, seria muito pouco para socorrer um mundo tão carente e aflito. Irmãos, aqui pensamos no pão físico, pensamos no alimento para matar a fome física, mas e no sentido espiritual? O que você tem, ou seja, a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito em relação àquele amigo, àquela pessoa que você convive, que não tem nada. Portanto, não diga que é pouco, mas diga: Senhor Deus, o pouco que eu tenho é entregue nas suas mãos para ser usado por ti. Faça o que lhe bem convier. Deus faz que confiemos no impossível. É o momento, meus queridos irmãos. Vivemos agora num período em que é importante nós olharmos o impossível não como impossível, mas olharmos o impossível sendo possível para o Deus que nós cremos. O que tem em tuas mãos? O segundo ponto aqui para nós pensarmos: Deus pode transformar o nosso pouco em muito. Deus pode transformar o nosso pouco em muito. Veja o que diz os versículos 10 ao 12. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Devemos aprender a ver a realidade do ponto de vista de Deus, e não do nosso ponto de vista, e muito menos do ponto de vista do mundo. Irmãos, essa pandemia está fazendo a gente olhar com os olhos do mundo. Esta pandemia está fazendo a nós perdermos a fé. Esta pandemia está fazendo com que nós venhamos a nos acovardar. Meus queridos irmãos, é o momento da Igreja do Senhor Jesus Cristo começar a clamar, a levantar vozes em relação ao que está ocorrendo. Não nos calarmos, mas dizer: o Senhor é maior que esta pandemia. Devemos sim tomar cuidados, devemos sim ter zelo pela vida. Eu não estou aqui dizendo para vocês abusar da situação, não, meus irmãos, mas eu estou dizendo para nós não nos acovardarmos. Estou dizendo para nós tomarmos ciência de que Deus é maior e que a nossa vida nas mãos de Deus é muito mais importante do que nas mãos do mundo. Ou seja, se o mundo achar que nós vamos viver ou morrer, para eles não tem relevância nenhuma. Mas para Deus, se Deus achar que a nossa vida é importante aqui na terra, nós vamos viver. E se Ele se alegrar em tomar para si a nossa vida e levar para Ele, é muito melhor. O cristão não precisa temer e ter medo desta situação. O cristão precisa mostrar ao mundo
que nós temos um Deus maior que esta pandemia. Não devemos nos acovardar, meus irmãos. Devemos tomar uma posição firme, de confiança. E o que nós vemos aqui foi exatamente isso. Os discípulos viram uma situação que eles não tinham controle. Eles viram que havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas e essa multidão precisava ser alimentada e eles não tinham condições. Nós não temos condições de enfrentar essa pandemia, meus irmãos. Não é com álcool gel, não é com limpeza, não é com isso, não é com aquilo. Mas nós temos condições sim de enfrentar essa pandemia quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Em Jesus. Daí sim os procedimentos necessários, como lavar as mãos, usar álcool gel ou qualquer outra coisa mais. Porque aí apareceu um menino com 5 pães e 2 peixes. E os discípulos o levaram até Jesus. E a multiplicação dos pães e dos peixes é registrada nas Escrituras para que possamos aprender a lição de que o nosso pouco nas mãos de Deus é transformado em muito. O que você tem em suas mãos? O terceiro ponto, Deus não deixa que nada nos falte. Veja o versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços os 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Deus não deixa que nada nos falte. Meus irmãos, pensemos, o que está te faltando nesta pandemia? O que você tem? Ou melhor, o que você está sentindo falta na pandemia? Ou como estão os seus filhos? Como está a despensa da sua casa? Você está passando por necessidade? O que damos a Deus, ou melhor, o que devolvemos a Deus, não o perdemos, pois como o menino que deu o seu lanche, também comeu do que foi multiplicado. Quando damos o que temos a Deus, nada nos falta, pois Deus tudo nos supre dos seus tesouros inesgotáveis. Nossos recursos são insuficientes, até para nós mesmos. Mas se o colocamos nas mãos de Deus, até o mundo irá experimentar das bênçãos de Deus. Como esse menino. Esse menino não deixou de comer. Ele teve a provisão, talvez até mais daquilo que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. Eu gostaria que agora você pensasse o que te falta. Está te faltando algo nesta pandemia? Ou você está vendo Deus suprir de forma maravilhosa? E mais, se porventura, meu amado irmão, minha amada irmã, se está te faltando algo, por favor, fale ao pastor da igreja, fale aos irmãos da liderança, fala a um irmão que você tem mais intimidade, para que a igreja, os irmãos, levante recursos para prover aquilo que está lhe faltando. É obrigação nossa, é um dever nosso
suprir a necessidade do irmão que não tem. E, portanto, nós, assim, além de Deus suprir a tua necessidade, irá fazer com que aumente mais e mais aquilo que os irmãos têm no momento. Irmãos, a palavra de Deus não é teoria. A palavra de Deus não é a ciência da Organização Mundial da Saúde, que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, e nós percebemos que todos estão perdidos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que você tem em suas mãos? O que Deus pode fazer com tão pouco? Esta é a nossa pergunta. Porém, devemos oferecer o que temos a Deus, sem considerar o que seja pouco ou muito. Deus transforma o nosso pouco em muito e jamais deixará que o que ofertamos venha a fazer-nos falta. Pelo contrário, seremos recompensados grandemente. Meus irmãos, gostaria que vocês, no transcorrer da semana, lessem por várias vezes este texto de João, capítulo 6, versículos de 1 a 13, e lessem e fizesse uma comparação com Mateus 14, do 15 ao 21, e ao ver a multiplicação dos pães, olhasse para a sua vida e desse um testemunho maravilhoso ao Senhor. Porque mesmo nesses momentos difíceis, de crise, nada nos está faltando. Deus abençoe os amados irmãos e que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós somos gratos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. E nesse momento, Deus, eu peço a Ti que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para ver as Tuas maravilhas e confiar no Teu poder. E Pai de amor, se porventura há entre nós irmãos que estão passando por necessidade, que estão tendo dificuldades financeiras, que não têm um alimento dentro de casa, meu Deus, por favor, supra a sua necessidade, dê a eles a graça maravilhosa e que nós, ó Deus, com a incumbência de pouco que temos, colocar em suas mãos e ver, fazer com que alimente 5.000, 10.000, 20.000 pessoas, o quanto o Senhor assim desejar. E Pai de amor, que possamos ver com alegria as suas bênçãos sobre nossas vidas. E esse pouco que nós temos, ó Deus, sendo colocado nas suas mãos, para a honra e glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, também esteja com as pessoas enfermas, aquelas que precisam da sua graça. Esteja, Senhor Deus, confortando o coração daqueles que estão perdendo os seus familiares pela Covid ou por tantas outras enfermidades, que nós possamos ser, ó Deus, um canal de bênção para essas famílias enlutadas. Dá a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.